Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o que vai acontecer domingo que vem. O que vai acontecer domingo que vem? As eleições. E esse é um tema que você deve ter discutido muito, lido muito, mas só que essa semana, acho que se não me engano, na terça-feira, nós vamos, a newsletter que sai de 15 em 15 dias, essa vai ser a primeira de outubro, nós vamos ter lá um editorial um pouco mais detalhado, com links que podem ajudá-lo durante a semana a pensar e elaborar um pouco mais essa questão do ponto de vista da sua responsabilidade como cidadão. O que eu queria fazer hoje é conversar com vocês sobre algumas coisas que a Bíblia diz acerca da nossa cidadania na Terra. O cidadão do céu, ele deve necessariamente ser o melhor cidadão da Terra. Nós vivemos uma dupla cidadania. E uma parte de exercer essa cidadania tem a ver com o momento em que a gente, no nosso caso, na nossa cultura, na nossa nação, no nosso sistema de organização política e social, nós temos o privilégio e a obrigação de escolher aqueles que nos governam em todos os níveis de governo. E vamos fazer isso domingo que vem. Mas será que a Bíblia tem alguma coisa a dizer sobre isso? E eu queria então conversar com vocês um pouquinho sobre isso, lendo a partir da Bíblia algumas passagens para nos orientarem nesse sentido. E a pergunta que eu vou propor para a gente hoje é: existe voto cristão? Existe tal coisa como voto cristão? Eu não vou responder agora, vou responder no fim. Nós vamos responder juntos. Vamos deixar a Bíblia nos orientar e nos responder. Mas essa é a pergunta que eu proponho. Existe voto cristão? E abrimos então alguns textos da palavra, começando em Romanos, capítulo 13. Vamos ler aqui alguns versículos desse texto. Romanos 13, começando no versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Não vale dar risada. Pois é a de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Esse texto é o texto de Romanos, e eu queria completar com mais uma passagem de 1 Pedro, capítulo 2. Por causa do Senhor, sujeitem-se à autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Interessante esse texto, né? Porque Paulo escrevendo, e Pedro também, dois apóstolos, ensinando as primeiras comunidades cristãs, vivendo no Império Romano, uma situação política bastante diferente da nossa atual, mas os princípios estão aqui e são eles que nos interessam. E o que Deus está dizendo para o seu povo, através dos seus profetas, apóstolos, Paulo e Pedro, e esse ensino chega até nós, é algo muito claro. Que os governantes são, em primeiro lugar, servos de Deus. E além de prestar contas aos eleitores, eles vão prestar contas a Deus. Se eles são cientes disso ou não, não importa. Eles estão na posição de liderança, de governo, de autoridade, e nessa posição eles receberam uma autoridade delegada de Deus. Não existe autoridade absoluta, só existe uma no universo, que é de Deus. Se eu estou falando aqui, respirando, se eu tenho capacidade de dominar, ou pelo menos em parte, os meus pensamentos, os meus movimentos, qualquer coisa que eu faça ou diga, passa
por um filtro da vontade de Deus. É lógico que ele eu não tenho fios presos no céu como marionete, não é isso que eu quero dizer, mas eu quero dizer que é filtrado por Deus. Qualquer coisa que nós façamos ou falemos em casa, no trabalho, um professor, um pai, qualquer nível de autoridade, vem e emana da autoridade máxima absoluta que existe no universo, que é o do Criador, que é Deus. Então, queiramos ou não, querendo ou não, sabendo ou não, todos os governantes são servos de Deus e vão prestar contas a Deus. Às vezes a gente pensa só no nível do que presta conta ou não presta conta para os que o elegeram, mas mais do que nós, todos esses governantes vão entrar diante de Deus um dia, todo mundo que é investido de autoridade, qualquer tipo de autoridade, isso vale para todos os níveis, nós vamos prestar e prestamos contas a Deus. Às vezes Deus chama a gente para uma prestação de contas. Ele nos coloca numa situação que a gente tem que responder para Ele, forçadamente. Isso acontece. Acontece através da imposição legal, acontece através de agentes humanos, muitas vezes. Às vezes não vai acontecer na terra. Um dos salmos que me fascina é o Salmo 73, que o salmista está ali lamentando o fato de que ele é bom, ele faz tudo certinho, ele se esforça, está legal e tal, ama Jesus. Ele não entendia assim naquela época, estou trazendo linguagem de hoje. E está lá sofrendo. E o ímpio, aquele que não está nem aí com Deus, está numa boa, engordando, ficando mais rico, fazendo tudo que dá na cabeça, sem nenhum problema. E ele então fica naquele dilema, e o Salmo fala sobre isso, mas como sempre, Abacuque também é um caso assim, depois você pode ler a carta de Abacuque, sempre a palavra de Deus é o seguinte: pode esperar que haverá um acerto de contas. Pedro, escrevendo na primeira carta de Pedro, disse o seguinte: se é com dificuldade que o justo é salvo, que dirá o que não crê em Deus, aquele que não leva Deus a sério? Se é como se fosse através do fogo que nós vamos ser salvos, que dirá aqueles que não estão aí com Deus? Isso vale para todos. Mas agora aplicando para os nossos governantes, eles vão prestar contas a Deus, porque são servos de Deus. Eles estão lá para elogiar quem faz o bem, para punir quem faz o mal, como nós vamos ver. As autoridades são agentes da justiça para punir os maus e honrar os bons. Para isso que Deus colocou, como acabamos de ler. Não devemos temer as autoridades se não estivermos fazendo alguma coisa fora da justiça, fora da regra. E quando nós estamos fora, nós merecemos punição. Mas quando nós estamos fazendo bem, as autoridades, os governantes estão lá para reconhecer aquilo que é bem feito e aquele que é bom. Esse é que tem que ser destacado. Nós vivemos, infelizmente, numa sociedade que o que vende, o que tem destaque, o que se torna notório, é o ruim, é o erro, é o crime, é a violência. Isso é que vende, isso é que aparece, isso é que emplaca. Nós vivemos numa sociedade que exalta aquilo que é corrupto, aquilo que é torto, aquilo que sai da linha, aquilo que faz o que quer e quem faz o que bem quer. No entanto, do ponto de vista da Deus, as autoridades, eles estão ali, são a justiça para punir os maus e honrar os bons. Mas voltando para o primeiro ponto, se eles são servos de Deus, eu queria trazer um pouco a reflexão para a nossa responsabilidade. Porque às vezes quando a gente vai pensar em eleger ou votar em alguém, nós colocamos nessa pessoa eleita, ou na autoridade que vai ser eleita, uma carga muito grande. Como se toda a responsabilidade pelo bem comum estivesse só nas costas dele. Isso está errado. Nós também somos servos de Deus.
Nós também somos responsáveis diante de Deus e responsáveis pelo nosso voto, porque eles vão estar lá porque nós os escolhemos. E a nossa responsabilidade de votar faz parte de sermos servos de Deus, tanto quanto eles serão como governadores, como governantes. Nós somos servos de Deus e parte da nossa responsabilidade diante de Deus é de fazer uma escolha consciente, de uma escolha que faz parte da nossa vida terrena como cidadãos que refletem valores do céu. Então a gente precisa entender que quando votamos, nós não estamos simplesmente delegando uma responsabilidade pelo que é público para aquelas pessoas que vão ocupar posição de autoridade. Nós somos servos de Deus. E quando nós estamos colocando essa pessoa lá, nós estamos também nos colocando numa posição de serviço e de prestação de contas. E o voto representa isso. É interessante que quando o Antigo Testamento, naquela ocasião em que o povo de Deus, que não tinha rei ainda, Samuel está velhinho, e ele então, o povo chega para ele, capítulo 8 de 1 Samuel, e as autoridades de Israel, todos os representantes das tribos chegam para ele, está na tela, se você quiser abrir, 8, versículo 4. E reúnem-se e vão falar com Samuel e falar: você está velho, seus filhos não são que nem você, então vamos fazer o seguinte, nós somos de um rei. Porque logo você não vai dar mais, não dá. E a gente precisa ter continuidade. Dá-nos um rei. Ele ficou triste, ele ficou chateado com isso. E ele foi falar com Deus. E Deus falou para Samuel: olha, atende tudo que o povo está pedindo, versículo 7. Não foi a você que eles rejeitaram, mas foi a mim. Eles que me rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que eu os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. E aí ele disse assim, agora Deus disse a Samuel: mas fala para eles em que eles vão se meter. E Samuel faz uma lista do que vai acontecer. Que o rei é isso, que o rei é aquilo, ele vai exigir aquilo, vai imposto, vai pegar os jovens para ir para o exército, vai pegar as mulheres para ser cozinheira, padeira, e blá blá blá, e faz aquela lista, e vocês vão ter que prestar conta, e ele vai mandar em vocês. Isso é rei. Vocês querem isso? E o povo então chega à conclusão: não, queremos ter um rei. Versículo 19. Seremos como as outras nações, um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo que o povo disse, Samuel, versículo 21, repetiu perante o Senhor, e o Senhor respondeu: pode dar, atende, dá um rei para eles. E assim começou com Israel, e assim somos nós. Nós elegemos, nós derrubamos, nós exaltamos, nós matamos os nossos reis, nós execramos os nossos governantes que nós elegemos, pomos, tiramos, respeitamos, desrespeitamos, porque esses governantes, esses reis, essas autoridades são uma projeção do nosso coração. Essa é a realidade. Eles projetam quem nós somos. Se existe corrupção em Brasília é porque o povo é corrupto. Se existe corrupção no Senado e na Câmara é porque os cidadãos são ou corruptores ou corruptíveis. E foi exatamente isso que Deus disse: olha, eles estão entrando por um caminho que vão se arrepender. Mas Deus, na sua graça, na sua misericórdia, não abandonou o seu povo. O que a gente precisa entender quando a gente está diante de um momento como esse na nossa nação, como povo de Deus hoje, após a vinda, morte e ressurreição de Jesus, que Deus está criando uma nova nação, um novo povo universal,
né? É dele chamando pessoas de todas as raças, tribos e nações, como cantamos agora há pouco, para constituir uma nação santa, um povo escolhido por Deus, de propriedade exclusiva, não mais uma nação étnica, que deveria ser luz para as outras nações, mas o povo de Jesus que deve ser luz para o mundo, luz do mundo e sal da terra. Então, quando nós nos aproximamos de um momento como brasileiros, vamos ter que escolher não só nosso próximo presidente, mas vários níveis de governo, nós temos que lembrar que muitas vezes o que a gente está escolhendo e o que vai acontecer com os nossos governantes não passa muitas vezes de uma projeção da nossa fraqueza, da nossa incapacidade de fazer o bem, de ser consistentes nas nossas promessas. E é por isso que nós também, como servos de Deus, somos responsáveis não somente pelo voto, mas com o que nós vamos fazer depois que o voto tiver uma concretude nas pessoas que forem eleitas. O que vai acontecer depois que o voto, então, causar um efeito concreto? Somos servos de Deus. E, em segundo lugar, que nós lemos aquelas passagens, as autoridades são agentes da justiça para punir os maus e honrar os bons. E eu queria acrescentar, nós somos corresponsáveis. Nós vencemos o mal, diz a Bíblia, com o bem. Nós vencemos o mal com os nossos atos de justiça que nós queremos ver nos nossos governantes. E isso começa em casa. Começa quando o pai favorece um filho e persegue o outro. E aquele filho cresce se sentindo injustiçado, se sentindo rejeitado, se sentindo excluído. Coisa simples como essa pode incutir na vida de uma criança, desde os primeiros anos de vida, a sensação de justiça, de igualdade, de direito, lá em casa. E quando ele cresce e tem a oportunidade de ser chefe ou de ter uma empresa, ele vai usar o mesmo padrão. Ele vai ser ou ela vai ser injusto ou injusta, porque aprendeu aquele valor desde o berço. Viu o seu pai, que tinha uma empresa, perseguir certos empregados. Viu um tio, que era uma pessoa poderosa na família, usar de palavras fortes contra pessoas fracas dentro da família. E as crianças vão crescendo naquele ambiente e vão bebendo aquelas coisas e sendo influenciados por esses valores. Não, nós somos corresponsáveis. Se nós não estamos vencendo o mal, que está arraigado na nossa natureza e que aparece na nossa vida familiar, no nosso trabalho, nas nossas relações humanas, de amizade, o mal está em toda parte. Se nós não estamos vencendo o mal de uma forma incansável pelo bem, se nós somos pessoas que simplesmente estão apontando o mal, olha lá, olha lá, olha lá, se somos um bando de acusadores, nós estamos como os fariseus. A nossa justiça precisa exceder em muito a dos fariseus. Nós somos corresponsáveis. Se eles são agentes de justiça, aqueles que nós vamos colocar no poder, nós somos corresponsáveis. E nós teremos que ser coerentes, porque se nós exigirmos deles, nós teremos que agir da mesma forma no nosso dia a dia. Isso faz parte de ser cidadão do céu e da terra. Mas um outro texto que eu queria dividir com vocês está em 1 Timóteo, capítulo 2. Quando nós lemos, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, capítulo 2, versículo 1, 1 Timóteo. Súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus. Uma outra coisa que o texto bíblico nos ensina é que quem governa, governa para promover uma cultura de paz e dignidade para todos. Do governante. Ele está lá, ela está lá, eles estão lá para promover uma cultura, uma sociedade de paz e dignidade humana.
E nós exigimos e nós reclamamos que nós não vemos isso. Mas aí nós saímos para votar. E nós pensamos assim, eu vou votar num crente porque um crente vai me representar lá. E achando que simplesmente pela pessoa ter o rótulo de crente, ele já está automaticamente qualificado para ser o meu representante e fazer melhor do que os que não são crentes estão fazendo. Lê do engano. Não é se denominar crente, colocar um rótulo, uma etiqueta de cristão ou crente, ou seja lá que for, batista, pentecostal, o que for, que vai automaticamente garantir e resultar numa pessoa que vai estar lutando e trabalhando para promover uma cultura onde vai existir, imperar a paz e dignidade para todos, respeito pelo ser humano, qualquer que seja ele. Porque quando eu penso assim, eu estou defendendo a minha fatia. Eu estou pensando assim, eu como evangélico quero ter a minha liberdade. Eu, como cristão evangélico, quero ter certeza que eu vou continuar podendo ter meu culto, a hora que eu quiser, eu não vou ser cerceado, eu posso ter liberdade de expressão, mas eu, como evangélico, quero uma garantia de que isso não vai mudar, para eu continuar a ter a minha liberdade. E muitas vezes, quando a gente pensa dessa maneira, nós esquecemos que a liberdade que eu tenho, o meu direito de liberdade, também é o direito de liberdade de todos. E nós simplificamos a coisa, achando que votando num amigo, ou votando num crente, ou votando seja lá quem for, e eu não tenho ninguém aqui na minha mente, nessa hora, estou falando em termos genéricos, nós vamos estar garantindo uma continuidade que a gente supõe de preservar os direitos do nosso grupo. Complicado isso. Que tem sido escrito, e um livro recentemente foi escrito pelo Jim Wallace sobre isso. Nós perdemos a noção do bem comum. Nós perdemos a noção do todo. Nós vivemos numa sociedade em que o eu está no centro, no coração da coisa, no trono, e a gente pensa em mim, na minha família. E se você ler o capítulo 2, os ais, 5 ais, que Deus revela para Abacuque, você vai ficar assim, horrorizado de ver, que todos esses ais contra os ímpios, contra os caldeus, os babilônios que iam invadir o povo e causar um problema muito sério, Abacuque estava prevendo isso, Deus mostrou para ele, todos eles começam com aqui, no coração humano. Ai daquele que constrói a sua casa, põe no alto ninho e acumula coisas pensando que naquilo está a sua segurança. Ai daquele que constrói a sua vida dessa forma, defendendo a sua fatia, colocando um muro ao seu redor. Nós perdemos a ideia de que nós vivemos uma raça que devia ser solidária. Nós somos parte de uma humanidade criada por Deus, digna, cada ser humano. Quando a gente vê alguém num ponto que é o caso clássico, uma pessoa que não é um ser humano, que é sei lá o que é aquilo, que vida é aquela? Chegando trôpego, batendo no vidro. O que isso causa em você? É a sua humanidade que está sendo atacada. É você como ser humano. E nós passamos e vivemos no meio disso tudo. Eu sei que nós não podemos resolver todos os problemas, mas o que isso faz dentro de nós? Se não faz mais nada, algo está errado. Algo está errado. É a minha paz ou a paz de todos? É a minha dignidade ou a dignidade de todos? É o nosso bem-estar ou o bem-estar de todos? Quando nós votamos, quando nós escolhemos os nossos governantes, as autoridades que vão nos dirigir, nós temos que começar a pensar no todo, no país, na sociedade, naqueles que são diferentes de nós também. Todos! Porque se pensarmos só em nós estaremos perdendo essa dimensão e nos considerando superiores, tendo uma atitude basicamente farisaica. Se nós queremos promotores da paz e da dignidade,
no governo, nós precisamos ser promotores da paz e da dignidade também no dia a dia da nossa vida. Um pequeno intervalo para molhar a garganta. O texto de Timóteo, eu parei, e eu vou retomar no finzinho daquele pedaço que eu parei. Isto é como diz lá, isso é bom e agradável perante Deus. E o texto continua. 1 Timóteo capítulo 2, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Notaram essas duas palavras? Com toda tranquilidade, que vivamos a vida tranquila, com toda piedade e dignidade. Piedade tem a ver como da nossa qualidade moral, aquilo que é desenvolvido no nosso andar com Deus. Dignidade tem a ver com aquilo que as pessoas veem em nós. É algo que é atribuído ou não. Ou eu acho você uma pessoa digna, baseado em alguma coisa que eu penso sobre você, vi em você, ouvi de você, ou não. Ou eu honro você, ou não. Ou você é digno para mim, ou não é. E é nesse contexto de dignidade, de piedade, que aparece essa expressão aí que segue. Que o clima de tranquilidade, de paz, de piedade, ou seja, a possibilidade de você desenvolver a sua vida com Deus, com tranquilidade, de uma maneira tranquila, calma, livre, que isso envolve liberdade, também tem a ver com o mútuo, que é a dignidade. E por que isso é importante? E é importante pelo seguinte, porque as autoridades, na prática, e isso é uma extensão, uma implicação do que a gente acabou de ler, estão nesse lugar também para garantir essa tranquilidade, a estabilidade social, que inclui liberdade de expressão e de crença. Inclui. Estabilidade social significa que os diferentes convivem e se respeitam. Aí, a palavra para nós. A nossa liberdade de pregar o Evangelho, que transforma vidas, é o Evangelho que transforma vidas, é o Evangelho que transforma uma sociedade, é o Evangelho que transforma uma família, é um Evangelho que transforma um empresário que só pensa no lucro e faz decisões para não perder nada que envolvem pessoas, famílias, que vai causar uma dispensa que pela cartilha do capitalismo tem que ser feito, um corte que tem que ser feito. E eu não estou me referindo a situações graves, que a empresa está devendo milhões, não estou me referindo a isso não. Estou me referindo a empresas saudáveis, e pode ser pequena e pode ser grande. Muitas vezes a decisão é perder, porque moralmente você pode seguir a cartilha capitalista na risca, faz todo sentido, mas moralmente há um outro valor envolvido, que é o valor humano, que são pessoas, que são famílias. A capacidade de você ter numa hora dessa, uma decisão ética, e eu tenho conversado com muitos empresários, com pessoas, decisões executivas, uma das horas mais difíceis na vida deles é quando tem que demitir alguém. Porque eles sabem o que está do outro lado. Sabe que tem um marido, uma esposa, às vezes uma situação difícil, uma doença, um arrimo de família, é difícil. E às vezes o empresário, o executivo tem que tomar decisões que vão envolver, lógico que ele vai colocar isso no papel, vai fazer as contas, mas por causa de um valor ético, moral, ele muitas vezes vai decidir por uma perda de capital relativa para poder usar como critério naquela decisão um valor maior, que é o ser humano. Então, quando a gente pensa,
na liberdade que Deus nos deu e queremos preservar, nós temos que entender que essa liberdade envolve decisões éticas complexas, que cada um vai fazer na sua vida, não importa a posição e o momento que estiver vivendo e o espaço de autoridade que tiver para usar. Porque todos nós temos poder. Todos. Sem poder a gente não faz nada. O problema não é o poder, é o que a gente faz com o poder. Sem sermos empoderados, não somos ninguém. O empoderamento foi dado por Deus. Deus nos capacitou, Ele deu talentos, capacidade, dons espirituais para nós. O poder existe para ser usado. O problema não é o poder, mas como o poder é usado. E o poder pode ser santificado, ou o poder pode estar nas mãos e a serviço de valores que são absolutamente contrários à revelação do amor, da justiça de Deus. A nossa liberdade de pregar o Evangelho, que transforma vidas, e é Ele que transforma, interage com outras liberdades de pessoas, de grupos, diferentes dos nossos. Então, quando a gente elege alguém e vota, a gente tem que entender isso, para não ter uma posição maniqueísta, ou talvez de fortaleza, que nós temos que construir e quando a gente lê aquele versículo, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, a gente imagina, isso vai acontecer um dia, em escatologia, né? Deus realmente vai reinar. Aliás, nós oramos frequentemente, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, porque ela já é feita no céu de forma absoluta, mas quando nós oramos dessa forma, nós reconhecemos que estamos longe dessa realidade. E nós não vamos conseguir, pela nossa e de uma maneira triunfalista, vencer o mal na base bélica, seja por argumentos ou seja por leis que deixam fora parte da humanidade. Não. Nós temos que entender que Jesus falou assim, Pai, eu os envio para o mundo, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. E se nós temos o pensamento de que nós vamos conseguir transformar todos os lobos em ovelhas, então nós não conhecemos a palavra de Deus. Nós precisamos ser realistas e entender o mundo no qual a gente vive. Entender essas decisões éticas e morais que nós precisamos fazer e que outras pessoas também precisam fazer. E que possivelmente, quando fazem as decisões diferentes das nossas, fizeram debaixo de muita agonia. E vão prestar contas a Deus. E vai haver consequências, assim como as nossas. Quando você vota, essa cosmovisão precisa estar lá. Essa maneira de pensar é bíblica. Não entra nessa armadilha de querer construir, sabe, um Brasil evangélico, entre aspas, ou um Brasil gospel. Eu não encontro isso na minha Bíblia. Nós somos tão guardiões, ou guardiões, os dois plurais estão corretos, para quem gosta de português, da liberdade. Pois é necessário, um outro texto, Romanos 13, 5-7, que sejamos submissos às autoridades não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso que vocês também pagam, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Vão prestar contas. Deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Eu queria pegar essa última parte. As autoridades ocupam uma posição de honra. Merecem o nosso respeito. Não pelo caráter. Não porque são perfeitos. Não porque estão tomando as decisões ou nos agradando nas decisões que tomam. Mas eles têm que ser honrados por uma questão de consciência para com Deus, como nós acabamos de ler. É a nossa consciência para com Deus.
Porque se eles são servos de Deus e são colocados, estão nessa posição porque Deus permitiu, ou estão lá e vão prestar contas, então eu preciso prestar contas a Deus da atitude que eu vou ter em relação a essas autoridades. E a atitude que Deus pede de mim é honrar. Não, novamente eu repito, porque é uma pessoa íntegra em si, mas porque ele ocupa uma posição que merece respeito e honra. Por causa da minha consciência para com Deus. Deus estabeleceu níveis de autoridade. E se nós não tivermos isso, isso se vê, já começando na família, seria um caos. Aliás, o caos se instala quando esses valores que começam na família inexistem. E nós vemos o caos instalado não lá longe, no Oriente Médio, aqui em São Paulo, em vários lugares e de várias maneiras. Mas honramos as autoridades, não porque elas têm mérito, mas porque elas estão numa posição de honra, colocadas ali por Deus. Em segundo lugar, nós intercedemos por ela, como acabamos de ler em Timóteo. Orem pelos reis, orem por aqueles que estão investidos de autoridade. E nós oramos e intercedemos por uma questão de fé. Porque determinadas pessoas, vou te falar, é difícil orar por elas. E a gente queria ver atrás das grades. E não desistem, né? Ontem eu estava num casamento, depois do piquenique, a gente correu para casa, trocou de roupa e fomos a um casamento. De um casal que é daqui da nossa igreja, inclusive. E no casamento eu sentei à mesa e conversei com uma pessoa que trabalha num cartório eleitoral. Ele é diretor de um cartório eleitoral. E ele disse, olha, eu estou aqui, eu estou trabalhando há muitos anos, é um homem de Deus, uma pessoa que também tem um ministério. E antes eu olhava de fora e tinha dúvida. Agora eu estou lá dentro e não tenho mais dúvida. Não tenho mais dúvida. É uma corrupção endêmica. Lógico, nós temos uma série de salvaguardas, a urna, tem uma série de coisas e tal. Dá para corromper, dá para mudar resultado? Lógico que dá. Só que tem determinados resultados que só podem ser alterados quando um nível muito alto se envolve. É possível. E acontece. Porque em todos os níveis existe a corrupção sistêmica, ele usa essa expressão. Então a gente intercede porque a gente sabe que se tem alguém que pode fazer alguma coisa é Deus. Alguém que pode tocar, pôr o dedo nessa ferida moral da nossa nação é Deus. Se você é como eu e você não ora, você vai desenvolver uma amargura, um cinismo, um ceticismo em relação à vida, em relação a... Aliás, a gente estava conversando, ele disse que o número de... Eu falei, houve um movimento, nos últimos 6 meses, ele falou, olha, não conta para ninguém, mas são 18 meses que a gente não faz nada. Nos últimos 6 meses antes de uma eleição, é aquela loucura. Eu perguntei, o movimento de registro, de título, de transferência, foi maior, está crescendo? Ele falou, pelo contrário, caiu. E ele disse, sabe por que caiu? Porque as pessoas estão sem vontade de votar. Não acreditam mais em nada. De pessoas que justificam ou pagam a multa de 3, acho que é R$3,50. Né? E você é obrigado a votar para pagar, e se você não votar, se você em vez de pagar 1.000, então paga R$1.000. Né? Se é obrigado, se é um negócio tão sério, põe uma multa lá no alto, porque aí vai obrigar o sujeito a pensar, peraí, eu vou ter que votar que eu não tenho R$1.000 para pagar. A maioria não tem. Aí eu vou ter que pensar pelo menos eu vou pensar em quem eu vou votar. Mas nem isso. Você não vota, você deixa para lá, nem justifica, paga R$3,50, e se você for, quando que você vai pagar? Quando você tiver que tirar passaporte, né? Aí você vai lá, paga a sua multinha, tira o seu passaporte, viaja, como os brasileiros estão fazendo. Essa é a realidade. Mas muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Meus irmãos, a gente tem pecado. Eu tenho pecado. Tenho orado pouco pelo Brasil. Tenho orado pouco pelos governantes. Tenho orado pouco pela nossa nação. Eu gostaria que antes da gente sair aqui hoje, a gente dobrasse o joelho e orasse.
nós vamos fazer isso. Mas eu queria propor que durante essa semana a gente tirasse, quem sabe, uma hora que a gente para mesmo para pensar em alguma coisa, para pôr uma comida no estômago, quem sabe meio-dia, é um horário que a gente para como comunidade e a gente vai orar pela nação, juntos. Orar. Pode ser um telegrama para Deus. Senhor, se alguém pode fazer alguma coisa, o Senhor faz. E se eu faço parte dessa mudança, eu estou aqui, me usa. E, finalmente, cooperar com as autoridades. Cooperar com as autoridades. Por uma questão de cidadania. Essa parte é difícil. Mas tem muita coisa que é boa que está sendo feita. E às vezes a gente considera o que existe de bom, programas que são válidos, e coloca tudo no mesmo balaio. E coloca em cima e fala assim, isso é do diabo. Gente, essa não é uma posição sábia. Nós temos que procurar o que é bom e junto. Porque tudo que é bom vem de Deus, só tem um bom é Deus. E se tem alguma coisa boa que alguém está fazendo, é porque está refletindo o atributo de Deus. E Deus nos criou seres capazes de ser bons. E a bondade de Deus se manifesta numa graça que é comum. E a gente vê até em pessoas que não estão nem aí com Deus, traços de bondade. Mas nós sabemos de onde vem. A pessoa talvez não saiba, nem vai reconhecer, quem sabe nunca. Mas nós sabemos de onde vem aquilo. De onde vem aquele gesto? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, iniciativas boas, coisas que são bem feitas, coisas que estão dando resultado, a gente tem que reconhecer. Reconhecer e cooperar por uma questão de harmonia. Isso é a maneira de honrar aqueles que nós elegemos. Estamos terminando. Eu comecei fazendo uma pergunta, existe voto cristão? Eu gostaria de tentar responder. O voto é neutro. Quem vota não é. Quem vota não é neutro. O cristão pode votar bem ou votar mal. O voto em si não é o segredo está em quem vota. Como vota. Por que e para que vota. E como vai agir depois do voto. Portanto, eu queria terminar com 3 coisas simples que vocês estão cansados de saber. Primeiro, orar, orar e orar, e nós vamos fazer isso antes da gente terminar. Em segundo lugar, eu queria questionar e desafiar e cutucar cada um aqui para pensar na sua noção de bem comum. Como é que essa consciência do coletivo, da humanidade, do bem comum, está influenciando as suas decisões na hora de votar? Pense nisso. Medite nisso. E terceiro e último lugar, pesquise. Faça escolhas que sejam compatíveis com a sua consciência pessoal de cristão. Essa semana, repito, vocês vão receber, provavelmente na terça-feira, um newsletter com uma reflexão sobre isso e alguns links que você vai poder acessar. Eu agradeço o Murad, que reuniu um material que a gente mandou para ele, ele compilou, fez um resumo para a gente ter alguma coisa para digerir essa semana. Faça isso. Ore. E vá para a urna com uma consciência diante de Deus, de que você está ali fazendo algo que faz parte de ser um cristão. Seja, de fato, um cristão na hora de votar. Haja como cristão, pense como cristão. Aperte o botãozinho como alguém que segue Jesus Cristo. Isso é pessoal, isso é individual. Mas leve em conta essas reflexões e esses textos da palavra de Deus. Eu queria convidar todos a
curvarmos nosso corpo, que a gente ajoelhasse, quem puder, quem não puder, quem tem alguma dificuldade de locomoção, por favor, fique como está. Nós vamos ter um momento de oração pela nossa pátria, por essa semana. Uma outra coisa que esse diretor de um cartório eleitoral me disse é que há focos no Brasil em que a Guarda Nacional está sendo mobilizada, porque há perigo, há ameaças, não é tão simples como a gente imagina. E isso envolve vida, envolve gente, envolve criança, envolve muita coisa. As pessoas que estão servindo, né, nas mesas, esse deslocamento, essa mobilização no Brasil inteiro. Vamos orar para que aqueles que são de Jesus, aqueles que pertencem ao Senhor em primeiro lugar, votem e exerçam a sua cidadania terrena como luz, como sal da terra e como luz do mundo. E também vamos orar para que Deus, na sua soberania, toque no coração das pessoas e use essa graça como um bom senso que também faz parte do ser humano, para que haja coibição de boca de urna, de compra de votos, que pessoas que normalmente poderiam ser corruptíveis ou corrompidas digam não, do nada, simplesmente porque há um toque da graça de Deus naquele coração e naquela vida. Senhor, nos colocamos diante do Senhor nessa hora, com humildade e em fraqueza, agradecendo ao Pai pela verdade absoluta e eterna, que só existe um Rei do universo da nossa vida, que é o Senhor que se manifestou na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. O Senhor que reina nos nossos corações na pessoa do Espírito Santo. E o Senhor que controla ainda toda a história. Senhor, oramos pelo Brasil. Pedimos misericórdia pela nossa nação. Pedimos que aqueles que seguem a Jesus possam, nesses dias, terem uma consciência mais coletiva, pensarem no bem-estar comum, abrirem a sua mente para poder realmente fazer um bom trabalho de pesquisa, de escolher gente séria. Mesmo assim, Senhor, pedimos que aprendamos e cresçamos na nossa cidadania, porque aqueles que vamos eleger são um espelho, um reflexo, uma projeção de nós mesmos, do que somos feitos, da nossa natureza terrena e pecaminosa. Assim, a graça permeia esse processo, os nossos dias que antecedem as eleições de domingo. Lembra-nos de orar, Senhor, durante a semana, porque o Senhor é o único que pode mudar, transformar corações e nações. Nós não queremos um Brasil gospel. Nós queremos um Brasil cujos cidadãos temem a Deus, amam o próximo. E é por isso que oramos nessa hora, para que aqueles que forem eleitos tenham temor de Deus e tenham amor ao próximo. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queria terminar com esse texto de Isaías 33, 22. Pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso Rei. É Ele que nos vai salvar. Amém.